Se você pegar o capítulo 20, verso, capítulo 20, verso 36 e o capítulo 21, verso 5, vocês vão ver que são duas passagens semelhantes, né? Quais são aí? O que tem aí uma semelhança com a outra nessas duas passagens? O capítulo 20, verso 36 e o capítulo 21, verso 5. O que eles têm em comum, esses dois versículos aí? Eles se ajoelharam e oraram, pediram a confirmação de Deus do que deveria acontecer na vida de Paulo. Paulo talvez não queria ir. E aí eu me recordo de uma passagem que aconteceu com Jesus, que ele estava indo em direção à cruz, né? Que ele tinha que enfrentar a cruz, ele tinha que pagar o preço pelos nossos pecados, e ele ora a Deus dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E aí a gente vê que Paulo, quando ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não era uma coisa, não era uma falácia. Paulo era a cópia fiel de Cristo. Paulo era um homem semelhante a Cristo, ele imitava a Cristo. Essa expressão que Paulo usa, quando ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, soa como algo prepotente, né? Algo, né? Mas essa expressão aqui, também a gente pode entender a seguinte questão. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele também estava falando assim, ó, sede meus imitadores no desejo que eu tenho de ser parecido com Cristo. Talvez eu não seja parecido com Cristo. Paulo reconhecia as suas falhas. Ele dizia, gente, quem sou eu? Eu não sou nada. Mas dentro de mim há um desejo enorme, grande, de ser parecido com Cristo. E nesse texto que a gente leu, mostra claramente que Paulo seguia os ensinamentos de Cristo, porque lá no verso 35, ele fala do exemplo de Cristo. Quer ver? Olha aí comigo aí no verso 35. Ele diz assim, ó, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Gente, Paulo, ele era um exemplo de seguidor de Cristo. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mas ele deixou tudo isso de lado. Ele disse, o meu exemplo agora é Cristo. O meu alvo agora é Cristo. Eu tenho que viver para Ele, viver nele, naquilo que Ele tem nos ensinado. Paulo era o homem mais sábio da época, sabia tudo sobre leis, principalmente as leis religiosas. Mas ele disse que tudo isso ele deixou de lado, ele considerava como refúgio, como perda, como sem valor nenhum para as coisas que ele aprendeu com Jesus. Isso é maravilhoso, porque a gente aprende com Paulo que nós devemos ser a cópia de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, e o perfume ele faz o quê? Exala, né? Onde nós chegamos, a gente tem que manifestar o cheiro, a fragrância de Cristo. Paulo fazia isso. E eu lendo, queridos, esse texto, meditando, eu vi que a oração